Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre substantivação. O que é a substantivação? Qual o seu conceito? É a mudança na função gramatical de uma palavra, que pode ser adjetivo, advérbio, verbo, entre outros, para a função de substantivo. Como? De qual jeito? Pela anteposição de um artigo. Por exemplo, fui andar por aí. Andar, aqui nesta frase, está exercendo a função de verbo, um verbo de ação, a ação que o sujeito nesta frase está exercendo. Porém, em outra frase, o andar dela é lento. Andar, neste caso, está exercendo a função de substantivo. Por quê? Pela anteposição do artigo definido masculino o e por ser o sujeito da nossa frase. Neste caso, houve uma transformação na função gramatical de verbo de ação para substantivo. Nosso segundo exemplo. Ela não foi à festa. Não, nesta frase, está exercendo a função de advérbio de negação. Nesta outra frase, o não dela foi triste. Neste caso, também, o não está exercendo a função de substantivo por causa da anteposição do artigo definido masculino o e por também ser o nosso sujeito da frase. Agora iremos fazer um exercício prático. Número 1. Sublinhe as palavras que foram substantivadas. Letra A. O sorrir da criança cativou a todos. Nesta frase, temos duas palavras que têm o artigo definido antes de si. Sorrir, que tem o artigo definido masculino antes de si, e todos, que tem o artigo definido feminino a antes de si. Primeiro, o sorrir da criança. Já temos a anteposição de um artigo. E sorrir não está exercendo a função de verbo, e sim de substantivo. Por quê? Porque está exercendo a função de sujeito e uma coisa concreta. Logo, foi uma palavra substantivada. Cativou a todos. Todos é um pronome indefinido e está exercendo a sua função normalmente de pronome. Portanto, não foi uma palavra substantivada. Letra B. Não sei o porquê de tanta confusão. Nesta frase, só temos uma palavra que obteve a anteposição de um artigo. Por quê? Que teve o artigo indefinido masculino o antes de si e está exercendo a função de uma coisa concreta, substantivo. E foi uma palavra substantivada. Letra C. Falar é fácil, o difícil é fazer. Difícil, como nós já vimos, é um adjetivo, porém está com o artigo definido masculino o antes de si, exercendo a função de substantivo, de sujeito da nossa frase e uma coisa concreta. Logo, foi uma palavra substantivada. E por fim, letra D. Não troque o certo pelo duvidoso. Certo tem um artigo definido masculino antes de si e está exercendo a função de uma coisa concreta, o substantivo e um sujeito da nossa frase. E foi uma palavra substantivada. Porém, pelo duvidoso. Duvidoso não tem um artigo definido ou indefinido antes de si. No entanto, ele está exercendo uma função de substantivo, uma coisa concreta em nossa frase, e não está qualificando um outro substantivo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos, explicações, exercícios e dicas.